pessoal. Então, bom dia. Obrigada por vocês que estão aqui. Temos uma missão aqui, né, Rafa? Fazer valer o tempo de cada um de vocês aqui, com muito insight, muito conteúdo. Para apresentar aqui, o Rafa, ele é da agência Mofo. Tá há mais de 7 anos no mercado. Já sou meio velho. Essa cara de jovem, assim, ele engana um pouco. Bastante. É bastante. É uma cara de jovem já muito experiente. E a gente vê uma trajetória de muito crescimento, aliada muito Shopify, também agora parceria com a Webmax. E a gente sabe que as estratégias de SEO têm muita pergunta, eu tenho muitas dúvidas, né? Porque com toda a questão agora de inteligência artificial, né? Será que as pessoas ainda pesquisam no Google? Será que as pessoas agora não pesquisam mais no Google, estão pesquisando no Instagram, no TikTok, enfim. Então, assim, como posicionar o SEO? E vou trazer todos esses insights. Vou colher do Rafa, assim como vocês. Então, Rafa, muito obrigada por ter topado esse papo. E vamos com tudo entregar muito conteúdo aqui pro pessoal. Legal, Bettina. Bacana. Eu fico muito feliz pelo convite novamente, né? Eu já atuei em vários projetos onde a gente tem que observar, além do SEO, vários outros tipos de comportamento, configurações, parametrizações do sistema. A gente sabe que hoje a internet ela é movida a algoritmos e esses algoritmos vão pescando. O que eles vão pescando? Uma estrutura ideal, correta, com conteúdo de qualidade, para que ele possa poder posicionar um site, um e-commerce com bastante, vamos falar assim, com bastante relevância ou bastante irrelevância. Né? Então, quanto mais relevância você quer, mais você tem que seguir a cartilha. Quanto mais você não seguir, mais irrelevante você se torna, por mais que você tenha vontade e estruture algo bonito. Hoje os algoritmos eles não leem o que é bonito, eles leem o que é rápido, eles leem o que é conteúdo relevante, o que é palavra-chave. Quanto mais pessoas pesquisam sobre algo, melhor. E a gente vai construindo toda a nossa dinâmica de SEO e toda a nossa dinâmica de storytelling sobre produtos, sobre categoria e sobre a história da marca, baseada em boas práticas de escrita. Eu até brinco, a gente aprende a escrever na escola, aí mudamos quando vamos para a faculdade, aprendemos a escrever diferente. Aí quando a gente trabalha no digital, a gente aprende a escrever de novo. E tudo isso faz com que a gente consiga acompanhar o mundo que a gente vive hoje, que é basicamente digital e tudo move em volta disso, né? O digital. Pois é, e aí uma coisa assim que agora antes só se falava muita pesquisa no Google e agora a gente vê pesquisa até em TikTok, né? Eu vejo pessoas que pesquisam restaurante para ir no TikTok. Pesquisa no Instagram também, né? Então, assim, pesquisa no YouTube. Como posicionar o site para isso, para aparecer, para ranquear lá, né? Que no Google eu acho que ainda é relevante, e daí tu vai me fazer tu vai me dar essa resposta e para a gente também. Então, assim, como se tornar relevante dentro do Google, que eu acho que é o básico bem feito, e tem que ser feito para todo mundo, que ainda é relevante, não é algo que está perdido, mas a gente vê um crescimento muito grande dessas outras mídias, né, outras redes também crescendo nesse aspecto. Legal, Bettina. Eu acho que assim, a gente tem que entender que cada rede foi feita para você não sair dela, né? Tanto que os anúncios, quando você faz anúncio no Instagram, anúncio no TikTok, é feito para você consumir o conteúdo lá dentro. E quanto mais você não tira o usuário da rede, por exemplo, você fez um Meta Ads. Se você aproveitar ele para indicar, direcionar o cliente para uma conversa, é mais barato do que você tirar ele do app. Até mesmo o WhatsApp, que é o mesmo app do grupo, mas você sai do ambiente. Então, todo o ambiente foi feito para reter os usuários no app, para você poder ter engajamento e não ter falha aquela taxa de saída de usuários. Então, todos os meios de comunicação usam as estratégias e métricas semelhantes ao Google, porque o Google hoje ditou essas regras e eu acho que é super interessante a gente entender. O Google tem uma pesquisa que foi catalogada pela Semrush sobre as 180 métricas do Google para ranqueamento. Mas eu gosto sempre de simplificar tudo que a gente faz e eu faço uma ênfase em 4 das 170, 180 regras que são fáceis de gravar na cabeça, executar e são práticas, tá bom? Então a primeira parte da estratégia, que é a mais delicada e sensível, é a escolha de palavras-chave para o conteúdo. Se for para o Google, se for para o TikTok, se for para o YouTube, se for para qualquer mídia fechada, a escolha de palavra-chave ela tem que sempre orbitar em volta de 2 palavras que são as principais para o teu negócio. Então, uma é a palavra-chave específica.
Então, por exemplo, se eu estou vendendo uma moda praia, um maiô cortininha, eu vou ter que fazer menção ao maiô cortininha e eu vou ter que trabalhar mais uma outra palavra-chave que é uma palavra-chave acessória. O grupo de palavra-chave, antigamente todo mundo repetia, né, a palavra no texto, lembra disso? Nossa, era um negócio meio... uma experiência ruim para o usuário. A gente não está falando de escolher uma palavra-chave e ficar repetindo ela mecanicamente. O texto que a gente cria e o conteúdo que a gente também cria por voz, né, como a gente está fazendo agora, ele tem que ser orgânico, fluido e humanizado. O ser humano tem que entender. Então a primeira coisa é escolha uma palavra-chave que seja relevante para aquele produto que você está comunicando e escolha uma outra que seja também um termo forte, que também agregue e que trabalhe orbitando em volta dessa palavra-chave principal. Essa seria uma primeira dica. Quando você cadastra um produto no e-commerce, para quem tem e-commerce, a grande falha é que as pessoas começam a criar nomenclatura, o nome, os títulos dos produtos. E aí é onde começa a grande falha, né? O título do produto no e-commerce é totalmente algo que é um texto da cabeça de alguém, mas não foi estudado, não foi pensado. Eu vou te dizer que eu fui olhar um site esses dias e aí eu vi assim, sei lá, vou dar um exemplo, eu não lembro o nome, mas era calça Betina. Aí eu comecei a pensar, e aí tu vai me dizer se é isso mesmo, ninguém procura uma calça Betina, né? A pessoa procura, sei lá, uma calça skinny lilás. E aí eu comecei a entrar em grandes sites, então assim, eu entrei de grandes marcas, né? Entrei na Coach, entrei na Levis Blanc, entrei em muitas, e comecei a testar de fato isso. E pesquisar roupas lilás, porque eu tô sempre de lilás, né, gente? Assim, é uma desgraça para achar uma roupa lilás nesse país. E aí eu comecei a entrar no site e pesquisar lilás. E eu não achava. Dentro alguns sites sim, mas muitos eu não conseguia buscar. Isso tem alguma correlação nesse caso, então? Tem, é diretamente ligado, né? Eu estava num site de um cliente, um e-commerce de um cliente ontem, e ele usa muitos termos em inglês para nomear o produto, né? Então, sei lá, carteira, o cara coloca wallet, então, né, vamos colocar assim, né, cropped, tudo bem, né, mas assim, termos em inglês que nomeiam o produto dificultam, porque a maior parte da demanda que a gente tem aqui vai ser em português. Então, vou dar um exemplo. Quando você coloca uma palavra muito técnica, uma palavra muito de engenharia, ou seja, o engenheiro criou... Eu tinha um e-commerce há muito tempo atrás, foi quando eu comecei no e-commerce, eu tinha um e-commerce próprio de descascadeiro, eu vendia produto de cozinha industrial. E eu tinha um produto que era um descascador de batata, minha sócia está ali no fundo, ela não vai deixar eu mentir sozinho, e esse descascador de batata era uma máquina de descascar batata. E eu testava, colocava, posicionava descascador de batata industrial e não vendia, e aparecia pouco, e o SEO ruim, e eu troquei o nome para máquina de descascar batata. E aí eu comecei a ter 10 vezes mais acesso, e eu comecei a vender esse produto no orgânico. Então o nome, ele impacta diretamente naquilo que você vende, e na tua performance e na quantidade de acessos que você vai receber, né? O título do produto ele precisa ter uma palavra-chave forte, principalmente para quem não é uma grande marca que está começando agora. Você começa o nome do produto usando palavras-chave relevantes. E como é que você busca a palavra-chave? Então eu utilizo muito o planejador de palavras do Google Ads, mas para quem não tem esse planejador de palavras pode buscar no Google Trends e ele é gratuito e pode ajudar bastante para quem está começando no e-commerce. Então, basicamente, para começar, então, escolher bem os títulos dos produtos e aí conseguir também buscar isso no Google Trends, por exemplo, para quem não tem o pago. Exato. Hoje em dia também tem o Uber Suggest, né, que foi comprado pelo Neil Patel, tem um nome diferente, mas quem for procurar por Uber, né, tipo Uber, né, Uber Suggest, de sugestão, vai encontrar a página também, vai conseguir ter umas referências boas ali de encontrar palavra-chave. Só que o Google tem um planejador de palavras e ele é muito redondo, ele é muito perfeito para isso. E o Google Trends seria uma segunda opção, caso, né, não tenha um planejador de palavras. Como primeira estratégia, essa é a primeira para qualquer pessoa, qualquer marca, qualquer tamanho de empresa, né? Em segundo lugar, eu sempre falo que é a estrutura de conteúdo. Então, depois do planejador, depois de planejar bem, escolher a sua palavra-chave principal, a sua palavra-chave acessória, você tem que escolher e estruturar bem o conteúdo. O conteúdo tem que ser humano,
tem que ser um conteúdo estruturado de uma forma que uma pessoa entenda, tem que ter começo, meio e fim, é uma narrativa que você vai construir e que você vai criar um desfecho, vai falar sobre benefícios do seu produto, aplicabilidades do seu produto, enfim, você tem que explicar como o cliente usa o seu produto. Isso é uma dica que não é técnica e tem que ser fluida, tem que ser feito com carinho mesmo, porque o cara que vai comprar lá, vai colocar uma grana, vai te colocar uma grana na mão para comprar o produto de você. Se não fizer com carinho, nem faça, né? Acho que esse é um negócio... Para fazer bem feito, nem faz. Mas isso ajuda a ranquear, porque eu sempre vi alguns e-commerces realmente fazendo uma descrição muito boa do produto. Aí tem alguns que vão botar ali qualquer composição do tecido, se for roupa, por exemplo, mas isso ajuda de alguma forma a ranquear esse site. Ajuda. Vamos pegar 2 perfis de cliente. Eu tenho um cliente marca forte, marca gigante. Você falou agora da Levis Blanc, uma marca gigante. Zara, uma marca gigante. Se você pegar um e-commerce de marca gigante, geralmente eles não estão tão preocupados em fazer uma descrição legal, porque eles já têm uma marca, um volume de tráfego alto. Eles não estão nem aí. Vou ser bem sincero, né? Porque você vai pela marca, né? Pô, vou comprar na Dafit. Legal, vou comprar na Dafit, eu sou cliente da Dafit. Para quem está começando, escrever uma estrutura de texto onde você coloca um conjunto de palavras, o Google ele julga alta, baixa e média densidade de palavras. Se você escreve textos curtos, ele não vai ler só o texto, mas ele vai ler a página inteira. Se o seu texto é curtinho, ele vai colocar baixa densidade de palavras na sua classificação. E quando você faz isso, ele não te dá uma nota boa e você não consegue atingir uma boa relevância. Quais são as métricas, né? Até 250 palavras eu tenho uma baixa densidade de palavras, mas ainda tem uma relevância. De 250 para 500 eu já tenho uma média densidade de palavras. E acima de 500, uma alta densidade de palavras. Mas não pode encher linguiça, né? Tem que ser um negócio legal. Se você falar, Rafa, fazer até 250 é legal? É legal. Você vai sair daquela zona cinzenta do Google, de baixa densidade. Você vai estar com uma baixa densidade que é ranqueável, mas se você fizer de 250 a 500, você vai estar top. Você vai estar ali com uma densidade média e você vai conseguir pleitear bons espaços porque o teu conteúdo é legal. A gente vê o Mercado Livre, né? Botando muita descrição ali, os vendedores do Mercado Livre, né? Exato. O Mercado Livre incentiva você ter muita descrição, por quê? Porque ele quer que ranqueie a página, né? Então, todo o e-commerce, todo o site, o Google atribui 2 notas, que são as importantes, as principais para SEO. Domain Authority, né, autoridade de domínio, e Page Authority, que é a autoridade de página. Então, ele, por exemplo, você tem um site da Epimax, ele vai falar, olha, esse site tem um domínio, né, da Epimax, tem uma autoridade de X, mas essa página tem uma de Y, essa de Z, essa de A, essa de B, e a ideia é enriquecer o site, para o seu domínio ter uma autoridade boa e para suas páginas também, as principais, as estratégicas, também terem uma autoridade bem legal, para vocês poderem ranquear todas as páginas com bastante qualidade. E aí agora falando de carregamento, né? Isso também afeta a questão do posicionamento de SEO e depois eu vou ter uma pergunta polêmica. Mas vamos começar com essa aí. Sim. Existem 2 tipos de carregamento, né? Tem o carregamento do site, que é o carregamento que é a primeira resposta. Isso afeta muito o SEO. O Google coloca isso como uma métrica de muito peso, né? Então, que é o first bit, né? Então, por exemplo, eu carreguei o site, um e-commerce para um cliente seu, Betina. Vou botar Sofá na Caixa. Sofá na Caixa, baita projeto, né? Sofá na Caixa tem lá tempo de carregamento, o primeiro bit chegou em tantos segundos. O Google vai atribuir uma nota boa. Para quem quer analisar o próprio site, abre o navegador do Google e digita lá, Google Page Speed, né? Page de página, Speed de velocidade. Jogou Google Page Speed, vai vir um link do Google, você vai clicar nele, você vai colocar o seu domínio lá e ele vai mandar uma análise bem legal, né? E você utiliza isso. O primeiro bit é a resposta rápida. Então, o Sofá na Caixa respondeu dentro dos padrões aceitáveis, são alguns segundos, legal, deu alguns segundos não, é menos de um segundo, mas ele respondeu e ficou verdinho, pô, legal, o Google vai ranquear legal. E aí existe a velocidade de carregamento das páginas, que não é a primeira resposta, que são as respostas de cada página que você carrega. Então, o Google ele pega a experiência média do usuário e pontua. Se suas páginas estão carregando rápido, ele vai colocar você como boa experiência do usuário. E ele vai te ranquear legal. Se você carrega devagar, dependendo, você pode tomar um pênalti bem grande
Só que se o seu domínio for muito forte, ainda você está com outras notas ali boas, então você na média você consegue ter. Mas assim, a velocidade de carregamento, principalmente para quem está começando, é crucial. Crucial. E aonde a galera mais peca na velocidade de carregamento é no bendito do checkout. Nossa, eu ia falar isso. Porque eu vejo que muita gente se preocupa com o tempo de carregamento da página de vendas do site, mas acaba esquecendo muitas vezes do checkout, né? E o que pesa no checkout para que esse tempo de carregamento, por exemplo, não seja um tempo excelente? Legal. Eu junto dois fatores, tá? É um campo que não tem tanto estudo assim para a gente poder pontuar cientificamente, pesquisa e tal. Então eu junto dois fatores. Hoje, dentro lá da agência, nos últimos anos, a gente implantou ali pouca coisa, tipo uns 450 e-commerce, e a gente pega e começa a... Bem tranquilo. Bem tranquilo. É bem tranquilo. Na verdade tem 19 anos, mentira. Isso. Não, o tempo acabou comigo, não, tô bem. Mas assim, pensando nisso, vamos pegar o que a gente aprendeu com a nossa experiência de projetos, né? O que manda muito no checkout é a plataforma e-commerce. A plataforma tem que ser uma plataforma legal, otimizada, ela tem que ter uma quantidade de campos correta, não dá para pedir muita informação para o cliente no checkout. Eu botei nos stories ontem sobre isso, porque eu fui fazer uma compra, sei lá, era meia-noite. E aí apareceu aqueles patrocinados, entrei no site. E no site do checkout, que eu estava fazendo a compra, aparecia, pedia sexo, pedia data de nascimento e pedia uma senha. E aí eu falei, até mandei uma mensagem para a dona do e-commerce e falei, olha só, eu acho que vocês podem estar perdendo venda aqui, porque são dados que não precisam, né, para tu conseguir fazer a venda, a processar a transação e conseguir vender de fato, entregar o pedido, tu não precisa de nenhum desses três elementos, né? Então, é muito legal que tu tá trazendo isso, que eu passei ontem exatamente, postei exatamente sobre isso. Mas é muito comum, né? Se você pega uma plataforma, geralmente o checkout, ele não está na mão do lojista de alterar. Então o checkout, ele vem padrãozão, a plataforma e-commerce te fornece o checkout e ele você não consegue mudar, customizar, poucas plataformas você consegue customizar, porque são campos sensíveis, você pode, né, o desenvolvedor pode, se fizer alguma besteira ali, pode bagunçar tudo. Então, geralmente ele é lacrado. Então, antes de você contratar uma plataforma, testa um checkout numa loja que já exista, que esteja rodando, para você poder minimamente entender a performance dele. E se não vai fazer a pesquisa do IBGE, né, na hora que o teu cliente for fazer. Pesquisa do IBGE. Então, assim, ó, não fazer a pesquisa do IBGE é um ótimo caminho na hora dentro do checkout. E outra coisa que eu vi também sobre checkout agora há pouco tempo, era um checkout em que tu colocava um e-mail. Aí tu recebia um código, eu já vi esses dois assim, aí eu queria pegar a minha opinião. Tu entrava para fazer a compra, tu tinha que colocar teu e-mail. No teu e-mail mandava um código que tu voltava no checkout e colocava para ele puxar tuas informações. No final das contas, eu não recebi o código e não consegui concluir a compra. Aí tem outro checkout que eu também dei uma estudada e... Como consumidora, como vocês podem ver, sou um ótimo case de teste para comprar em tudo que é loja online, mas eu fui comprar e tinha um CAPTCHA. E o CAPTCHA ficava atualizando e não submetia a compra. Então, assim, o que esses dois, né, o que tu acha? Porque deve ter alguma explicação por trás desses vendedores terem escolhido o checkout dessa forma, mas qual que é a grande barreira ou se você tem um lado bom nisso, né? Então, o lado bom é que quando eu precisar testar um e-commerce, eu vou ligar para você e aí a gente testa junto. Mas, assim, Regina, quando a gente faz uma análise de um e-commerce, a gente vai entendendo quais são as barreiras de entrada. Essa que você fez de autenticar dois fatores, vem o código para o e-mail, isso é uma fricção, isso aí deve ser evitado a todo custo, isso aí não existe hoje. Vamos supor que você tem um B2B. Eu tenho, por exemplo, na minha base eu tenho um cliente que vende só para empresas que já estão na base, porque é um B2B, ele vende tinta para impressora para gráfica. Então ele dá prazo, ele faz pagamento com cartão fixo, boleto a prazo, enfim. Esse cara pode ser mais pode burocratizar um pouco mais para cliente que já está na base, fazer uma autenticação, quando ele tem muito risco de fraude, mas você vê, é uma exceção da exceção. Então isso não é legal. E uma outra coisa, o CAPTCHA, eles têm várias versões do CAPTCHA, né? Tem o CAPTCHA o 3, tem o 2, o 3 e o 4, vamos colocar assim. O último CAPTCHA, que é aquele que
não faz aquele eu sou robô, sabe, aquele fluxo maluco, escolha, veja quantos gatos tem, só tem ônibus, né? É tipo isso. Então, assim, é frustrante isso aí. Mas esse CAPTCHA, ele tem que ser evitado também. Ele é o mais seguro? Mas ele tem que ser evitado. Tem que ser o CAPTCHA que você vai clicar e ele vai carregar rapidamente. Porém, se a plataforma e-commerce não estiver preparada com uma retaguarda boa para processar o CAPTCHA, porque é muito técnico isso, mas eu não quero trazer detalhes técnicos. Tudo no checkout, tudo no e-commerce consome um computadorzão no final da linha, que é o computador da plataforma de e-commerce. Se o processamento de cada coisinha não tiver otimizado, o CAPTCHA é uma das coisinhas, né, das propriedadezinhas, vai causar lentidão, vai ficar nesse looping. Então, se a plataforma tem o CAPTCHA e processa rápido por natureza, eu acho legal usar em alguns casos que tenham muita tentativa de fraude. Ou muda para Epimax. Muda para Epimax, exatamente. Não, mas realmente, assim, eu acho que é tudo que traz fricção, né? E aí agora eu vou para a minha pergunta polêmica, então, que é assim, ainda vale a pena investir em SEO? Dado que tem tantas outras fontes que os consumidores estão usando como fonte de pesquisa que não o Google. Além disso, a gente tem as IAs e os comandos por voz também. Então, assim, que também já não é mais escrito, né? Então, como vale a pena ou como navegar nesse novo universo aí e nesse novo método que o consumidor e as pessoas estão se comportando para garantir que ainda assim vai conseguir ter resultado, né? Sim, uma excelente pergunta, né? Eu gosto muito do evento do Summit, né? O RD Summit, eu e meu sócio, a gente vem aqui há muitos anos já, e é um evento que a gente bate carteirinha porque tem muito conteúdo legal. Tem um palestrante, não sei se ele está aqui esse ano, que é o Will Reynolds. Ele é muito focado em SEO, ele tem uma agência nos Estados Unidos, ele é um dos caras com gente boa. E ele traz sempre um conteúdo, faz 3 anos que ele fala sobre isso, sobre TikTok. E o TikTok é uma ferramenta de search, de pesquisa, diferente do Instagram, que o Instagram agora está com um movimento de comunidade, né? Tá meio esquisito ali, mas sei lá, só Deus sabe que vai ser o futuro, mas o TikTok se consagrou como search, como pesquisa, né? E o legal é que assim, se você, mesmo que você faça o SEO para o Google, se você utilizar a mesma métrica para fazer no audiovisual do TikTok, selecionando bem as palavras-chave, bem o conteúdo, funciona igual. Então, a mesma lógica, foi uma das conclusões dessa palestra também, né? A mesma métrica de SEO que você usa para o Google, você pode usar para o TikTok, você pode usar para o YouTube, escolher bem palavra-chave, criar conteúdo acima de 250 palavras, que seria, na verdade, um vídeo aí de 30 segundos. Você está vendo? Tudo isso é muito congruente, né? Tudo isso chega no mesmo lugar. Eu acho que o legal é, se absorver essas duas questões, você faz SEO em qualquer lugar. No YouTube, no TikTok, na plataforma que surgir, né? Então, é bem legal. São dicas práticas, né? Para o digital ainda, para e-commerce, site, óbvio, toda a conversão é fechada ali, né? O TikTok nos Estados Unidos, eles têm ainda, e a gente configurou com um cliente americano há um tempo atrás, o For Business, né, que é o For Business com vendas, né, que ele faz a conversão lá dentro. O que na realidade do Brasil ainda não é algo que a TikTok, pelo menos, eu não vejo que ela vai querer implementar tão cedo, porque aqui o nosso mercado é muito mais complexo em questão de fraude, né? A gente sabe, né? Então... Fala pro TikTok para chamar uma parceria com a Edmac deles. Mas olha, eu acho que seria eles devem trazer, eu acredito, mas e é um negócio que você falou, né? Trazer a conversão para dentro da plataforma mesmo, então o dado fica muito mais puro ali, né? Exato. E vale a pena fazer SEO, porque tudo no final das contas vai cair no e-commerce, tudo no final das contas vai cair no nosso ambiente, e a gente pode ranquear ele em todos os lugares, que sempre vai ser bom, nunca vai ser, nesse caso, né, o excesso nunca é demais, né? E para dentro do e-commerce, que eu falei que tinha 4 fatores, tem mais 2 que eu gosto bastante de ressaltar, que além da palavra-chave e da construção do conteúdo, é analisar a estrutura chamada web semântica, que é velocidade, tags internas, links internos. Uma coisa que fortalece muito o e-commerce é você colocar o blog no menu. Você acredita? Colocou o blog no menu, o Google ranqueia melhor. Isso é uma estratégia de gente antiga, tá, gente? Assim, no e-commerce. A galera nova não faz e é uma baita sacada. O americano faz isso sempre. Você entra em qualquer loja americana, você vai ter um blog
principalmente se for Shopify, que tem essa cultura mais antiga, de colocar o blog no menu. Ranqueia demais. Uma outra coisa que faz ranquear, que ninguém saca isso, é a compra do seu domínio. Quando você compra um domínio por 1 ano, o Google entende. Quando você compra por 5, ele também sabe. Então, a compra do domínio por 5 anos aumenta o seu compromisso com o teu domínio. E isso também aumenta o ranqueamento e é uma coisa de louco, né? Nossa, genial, não fazia a menor ideia. Para finalizar, então, se todo mundo anotou aqui, eu já tenho um tema de casa para olhar o site da Epimax, inclusive agora. Mas para finalizar, mais uma pergunta polêmica é: ChatGPT entrando como, né, fonte de pesquisa também. Como fazer para aparecer lá? E principalmente no Gemini, né, que é do Google. Exato, também. Então, assim, segue esse mesmo padrão, segue essa mesma estrutura ou muda alguma coisa daqui para frente, tem algo que precisa ser implementado? Olha, existe para a autoridade ser uma autoridade máxima e o ChatGPT poder pegar o teu conteúdo e ele trazer esse conteúdo como um conteúdo para resposta, passível de resposta. Ele faz um mix de conteúdos, né? Mas às vezes, se você for ver lá no Gemini, só tem, às vezes ele pega o melhor conteúdo, se estiver bem completo, ele nem coloca, nem faz mix. Ele traz a referência logo do lado. Muito a questão de originalidade do conteúdo. Então, para você ser ranqueado no Gemini, no ChatGPT, onde for, a originalidade do conteúdo conta. Se você fez seu conteúdo com o ChatGPT, ótimo, não tem demérito nem problema nenhum. Só que seu conteúdo é bom? É original? Né? Um conteúdo original, ele é um conteúdo que ele tem que ter pelo menos, insights que você não encontra facilmente em outros lugares. Né? E isso vem de uma cabeça pensante, isso vem de uma, sei lá, de uma referência, isso vem de uma ideia, de uma criação de fato. Né? Tudo que é criado, você tem que ter pelo menos 3 fontes de informação. Se você tiver só 2, é cópia. Né? Então, a originalidade, ela, para mim, nessa nova era, vai ser o que vai mandar o seu conteúdo subir. Temos muita coisa, a IA veio aí e no final das contas a evolução das inteligências artificiais dependem de nós humanos, né? Então, no final das contas, inteligência artificial, né, parece um bicho de 7 cabeças, mas depende de ser alimentada pela gente, né? É como uma criança ali, né? Tu vai dando alguns incentivos, ela vai aprendendo o que é bom, o que é ruim. Então, gente, eu acho que de próximos passos, todos, né, se bem anotados aí, tem muita coisa para ser feita. Acho que nem o Rafa falou, tem coisas que às vezes parece básico, mas nem para todo mundo é básico, né? Então, muita dica, muita coisa. Rafa, muito obrigada. Obrigada pela nossa parceria também, pelos e-commerce que tu leva lá para a Epimax. A gente tem um grande compromisso e admira muito o trabalho de vocês todos da Mofo. Então, assim, dá para ver a dedicação, o carinho que vocês colocam em cada cliente e é isso que nos brilha os olhos, assim, realmente fazer o máximo por cada parceiro, por cada e-commerce, por cada negócio, porque a gente sabe que do outro lado também tem um empreendedor fazendo o máximo, né? E se juntar com outros empreendedores, né, outros parceiros de negócio que também fazem o máximo, nos brilha muito os olhos. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Isso, eu que agradeço, Betina. Agradeço você, da Epimax, que sempre atua muito integrada com a gente nos projetos, buscando desenhar a melhor solução para os clientes e, óbvio, entregando uma experiência de checkout de fato assim, diferente. Né? Que eu acho que é o que a gente sempre quer para o cliente, é entregar uma conversão coerente, um tempo de checkout profissionalmente diferente e coerente, que tenha essa otimização. Né? Acho que isso é o diferencial para qualquer e-commerce. Boa, muito obrigada, pessoal. Bom dia aí.